sobre a viagem que eu fiz à Europa. Eu viajei por 60 dias, fui para 8 países diferentes. Aqui está uma fotinho do roteiro que eu fiz. E uma coisa que eu queria falar é assim, para mim sempre foi uma coisa meio inatingível ir para a Europa, eu nunca tinha planejado fazer esse tipo de viagem. E quando eu fui casar, estava fazendo pesquisa de festa de casamento, a gente ficou um pouco assustado com o preço de fazer uma festa. A gente morava de aluguel, era meio caro assim, e na época a minha cunhada morava na Espanha. Ela foi fazer um curso, ficou uns meses lá, e ela falou, por que vocês não fazem um mochilão? Ela tinha pegado várias dicas de como viajar a baixo custo, e aí a gente começou a pesquisar, foi atrás, fez um orçamento, e para viajar assim, praticamente por 2 meses, a gente gastou um pouco mais de 10 mil reais cada um, que era muito menos que a gente ia gastar numa festa, que ia durar um dia só. E aí eu vou assim, dar umas dicas para quem gostaria de viajar para a Europa a baixo custo, principalmente, que era nossa meta. A gente tinha poucos recursos, então nosso objetivo principal era gastar pouquinho. E aí uma coisa que eu queria falar também, é assim, quando eu escolhi esse tema, as pessoas falaram, não, mas mochilão é coisa de gente jovem. E eu vou dizer que não é, porque assim, eu viajei por 60 dias, eu vi grupos e grupos de pessoas na melhor idade, viajando para cima e para baixo. Então não, é um paradigma isso, que é coisa para jovem, porque não é. Até porque assim, eu pretendo levar a minha mãe no ano que vem, a gente está pretendendo ir para Berlim, Londres e Amsterdã. Eu queria trazer minha mãe, mas minha mãe morre de vergonha, assim como eu também, é sempre difícil para mim vir falar aqui. Minha mãe ficou viúva, meu pai morreu no começo do ano, então ela está super triste, abalou bastante a gente, até vou falar para ela que ela deveria ter vindo, ela ia amar a palestra da Marilza. Então assim, é super possível fazer, até porque viajando lá eu vi que assim, a infraestrutura da Europa, a acessibilidade, a segurança é muito melhor do que a gente tem aqui. Então assim, para quem quer viajar e viaja por aqui, perfeitamente poderia viajar por lá. Então eu vou falar um pouco das dicas e aí, porque... Opa, saiu aqui. Isso. Por que mochilão? O jeito mais barato de viajar pela Europa é de avião, por incrível que pareça. Tem umas companhias aéreas de baixo custo que, por exemplo, quando a gente foi de Paris para Barcelona, a gente pagou 15 euros numa passagem. Na época o euro estava 2,80, foi em torno de 50 reais. Só que em contrapartida, quando você for embarcar, vai se deparar com esse totem, que sua mochila tem que caber nessa caixinha. Você só pode levar um volume e tem que caber na caixinha. E aí assim, você consegue viajar baixíssimo custo, mas vai ter que se adaptar. Minha noiva, que gosta de viajar com uma mala que parece um armário de rodinha, teve que se reinventar e se adaptar para sobreviver com uma mochila. Mas em contrapartida é que economiza bastante. Para quem assim, gosta de viajar e não quer ficar restrito a uma mochila, por exemplo, a Itália tem um sistema ferroviário muito bom. A gente fez todas as cidades da Itália que a gente passou, a gente fez tudo de trem. E aí não tem esse empecilho. E também é bastante barato. Ou para quem quer conhecer o leste europeu, as 4 cidades, né, que é Budapeste, Praga, Bratislava e Viena, elas são próximas umas das outras. Então é perfeitamente possível fazer de ônibus, que também é barato e não é tão caro e você pode levar qualquer tipo de bagagem. Uma coisa também que a gente acabou fazendo para economizar foi ficar muito em hostel, em albergue, né? Aí é um pouco mais aventureiro, tanto que no próximo mochilão a gente não vai ficar em albergue, mas a vantagem é que é uma possibilidade de conhecer gente do mundo inteiro. Então você conhece gente da Croácia, da Ucrânia, da Rússia, da Bélgica, e pessoas com visões de mundo completamente diferentes. Então é bastante enriquecedor, assim, ver pessoas com outra cultura, poder se comunicar assim, em outra língua, é bastante gratificante. Claro que para quem quer um pouco mais de conforto, a gente está vendo tudo pelo Booking para a próxima viagem. É um site de pesquisa de hotel, você vê por localização, faixa de preço, e também tem o Airbnb, que você aluga o imóvel diretamente para o proprietário. Uma amiga minha foi para a lua de mel em Buenos Aires esse ano, e ela alugou lá na Repoleta um imóvel, foi incrível, ela repetiria a experiência com certeza. Repete o nome. Airbnb. Isso, ele está crescendo cada vez mais. Ele é super seguro já, então ele é amplamente utilizado e é um custo bem acessível também. A única diferença é que não tem o serviço do hotel, você tem que eventualmente comprar as coisas e tudo mais. Um chama Booking, que é o site de hotéis, e outro Airbnb. AIRBNB. E uma coisa importante para quem for viajar é a língua. Dependendo dos países pelos quais vocês forem passar,
Por exemplo, essa aqui é uma foto engraçada que eu achei nos arquivos da viagem, é um cardápio de um café na Grécia. Então tem países que não usam nem o mesmo alfabeto. Então na Grécia a gente saía à rua e as placas assim tinham símbolos, pi, alfa, ômega, delta, você não fazia ideia do que significava. Aqui mesmo no cardápio a gente pegou e riu, porque não dava pra saber o que era bebida, o que era comida, o que era doce, o que era salgado. Então a minha recomendação é quem for para muitos países que fale pelo menos inglês. Eu só falo inglês além de português. Fui para 8 países diferentes, das mais variadas línguas, e não passei nenhum tipo de apuro. Resolvi tudo, desde a imigração, hotel, museu, restaurante, tudo é tranquilo. Lá as pessoas falam inglês bem. E agora também para quem quer viajar e não fala inglês, pode fazer um mochilão por Portugal, por exemplo, ou na Itália, ou na Espanha, que são línguas próximas do português, é um pouco mais fácil de aprender. E claro, para quem fala inglês e for visitar os locais, é legal falar alguma coisinha, porque demonstra interesse pela cultura. Quando a gente passeou pela Itália, a gente chegava nos restaurantes pedindo alguma coisa em italiano, mesmo que meio toscamente, eles ficavam felizes, davam tacinha de vinho, café expresso. Então, vale o esforço aí de aprender alguma coisa. E quem vai viajar também é importante pensar na comida. Como a nossa meta era baixo custo, a gente praticamente comia na rua. E lá é bastante comum, mesmo quem é de lá e está de terno e gravata trabalhando, compra ali a comida típica nos quiosquinhos, senta no banco da praça e come. E é tranquilo, é super seguro, super limpo, então é bem comum lá. E uma coisa que a gente fez também bastante para economizar era passar no mercado, por exemplo, na Itália. A gente passava no mercado, comprava uma bandejinha de presunto cru, uns pães italianos e ia comer num parque bonito. Além de economizar, ainda aproveitava o local. E claro, o que não falta na Europa são bons restaurantes, então com certeza que vale guardar um dinheirinho para conhecer os restaurantes de lá. Aí agora eu vou falar um pouco dos países pelos quais a gente passou, para de repente, se vocês tiverem interesse, conhecerem um dia. A gente começou nossa viagem por Milão. Essa aqui é a Catedral de Milão, uma das catedrais mais bonitas da Europa. Se for passar por lá, compensa muito ver, é um dos principais pontos turísticos de lá. E Milão é uma cidade que tem muitos castelos e muitos parques, como esse aqui da foto. É uma cidade que eu gostaria de você andar assim descontraídamente, é uma cidade bem bonita. Aqui é um dos parques também que a gente passou. Aí de lá a gente foi para Verona, né, do famoso romance de Shakespeare, né, do Romeu e da Julieta. Essa é a casa da Julieta, com a famosa varanda, né, em que Romeu se declarou para ela, e a estátua dela. Dizem que dá sorte no amor, né? Tá dando por enquanto. Esse é a Arena de Verona. É um dos anfiteatros em funcionamento mais antigos do mundo, ele data do século I, ele está em funcionamento, ele hospeda óperas e concertos. Então quem for para Verona e conseguir pegar um concerto aí nesse anfiteatro é uma experiência em tanto. Aí depois a gente foi para Veneza, é clássico, né, com os canais e as gôndolas. A Veneza é uma ilha, assim, a atmosfera é bem envolvente, então é super delicioso você ficar andando pelas vielas, passear de gôndolas pelos canais e nos restaurantes lá que são bem charmosinhos. Como é uma ilha, tem a ilha de Murano, que é próxima, ela é famosa por aquelas esculturas de vidro colorido. Tem um passeio que você contrata a gôndola, ela te leva, você passa o dia e depois volta. Depois de Veneza a gente foi para... Eu tô correndo um pouco por causa do tempo também, né? E Florença, assim, é uma cidade interessante porque ela é um polo de arte. A cidade inteira é um museu a céu aberto. Para onde você olha tem uma estátua, uma escultura, uma obra de arte. E quem gosta de arte, assim, tem os museus pagos, tem as obras originais do Michelangelo. Então, para quem gosta, compensa ir aos museus mesmo. E o legal é passear na cidade. Tem a Catedral Maria del Fiore, também é uma das catedrais mais bonitas da Itália. Aqui é Jesus com os 12 apóstolos. E aí uma vista aérea da catedral para vocês terem uma ideia da magnitude dela. E para quem for para Florença e for passear por lá, o legal é no final do dia, terminar o dia na Praça Michelangelo. Além das esculturas do Michelangelo, tem um restaurante e você consegue tomar um café expresso, ali, tomar uma taça de vinho, vendo uma vista de tirar o fôlego, né? Um mirante, dá para ver o pôr do sol, a cidade inteira. É uma experiência única, assim. Aí depois a gente foi para Roma. Roma é a cidade da grandiosidade, né? Então dos grandes museus, esse é o Museu Vittorio Emanuele, que é o rei que unificou a Itália, dos grandes monumentos, como o Coliseu, e das praças e pontes. O que mais tem em Roma são praças e pontes, tem muitas, elas são lindas. E aí eu tirei uma foto do outro lado para vocês verem o clima da cidade. É muita gente, é muito turista, então quem for para Roma assim, vai ter que se adaptar tropeçando nas pessoas. E lógico, das igrejas. Como o catolicismo é muito forte na Itália em virtude do Vaticano, há muitas igrejas e muito bonitas.
A gente conseguiu pegar o discurso do Papa, então aqui a Praça São Pedro estava super lotado, uma energia incrível assim, e a gente ficou super longe, a gente chegou um pouco tarde, e depois do discurso, o Papa Francisco, ele é super carismático, ele passeia no meio das pessoas. Quando a gente viu, o Papa estava 10 passos da onde a gente estava, assim, ele abraça as pessoas, beija as crianças, assim, uma energia indescritível, assim, só estando lá para ver. E claro, o tiramisu, que é a sobremesa clássica da Itália, é imperdível. Quem for para lá tem que experimentar. Se pedir em português, Ganha, a mesma pronúncia. O italiano, ele é uma língua bem próxima do português. Eu fiz umas aulinhas na internet mesmo, chego lá e consegui falar um monte de coisa. Até impressionava que eles entendiam. Depois a gente foi para a Grécia. Então, assim, aqui é a Acrópole, para quem gosta de história, assim, você vê a história ao alcance da sua mão, né? Aqui é o Paternon, então o ponto alto da visita a Atenas é a visita à Acrópole, tem muita coisa para ver lá, o legal é até dar uma estudada antes, a gente não deu tempo de estudar, ficou meio perdido, não sabia o que eram umas coisas, mas foi bastante interessante. E aqui é uma vista de Atenas de cima da Acrópole, apesar de Atenas ser uma cidade histórica, né, ela é uma cidade que não é tão grande, dá para você conhecer ela toda a pé. E aí, também, para quem for, eu recomendo muito, ao lado da Acrópole tem uma rua que ela é super bonita, super arborizada e cheia de restaurantes. Então você janta com a vista de fundo da Acrópole iluminada. A gente ainda deu sorte, pegou aqui uma noite de lua cheia, então altamente recomendo. E aí a gente foi para as ilhas gregas, né? Aquelas ilhas das casinhas brancas, do mar cristalino. Até tirei uma foto do mar aqui para mostrar que ele é cristalino mesmo. Então, e essa é uma foto da vila, né, com as casinhas brancas e as florzinhas. A ilha é incrível. Eu tirei uma fotinha do pôr do sol no porto, então aqueles momentos meio únicos que você capta, e o entardecer na vila. Então, essa parte da viagem foi bastante legal. E aí de lá a gente foi para o leste europeu, então a gente pegou outro voo e desceu em Viena. E aí isso é uma coisa engraçada de quem faz uma viagem mais longa, porque você sai de um lugar que é sol, praia, assim, um lugar mais festivo, e vai para Viena, que é assim, berço da música clássica, uma cidade super sóbria, e estavam muito frios, assim, de 30 graus foi para menos 10. Que período foi? A gente foi entre maio e junho. Inclusive, quem planejar esse tipo de viagem é recomendável que faça ou na primavera ou no outono, porque pode pegar um clima muito extremo, né, se for no inverno ou no verão, assim, principalmente no inverno. Viena é bem frio, na primavera estava a menos de 10 graus. Só que a cidade é maravilhosa, aqui é o parlamento austríaco, e aqui tem uma estátua da deusa Atena, né, como eu adoro mitologia, quis tirar uma fotinho com ela. Aqui é a Ópera de Viena, então assim, é uma das óperas mais consagradas do mundo. Para conseguir o ingresso aqui tem que comprar com mais de 6 meses de antecedência. E quem for para Viena, acontece uma coisa engraçada, que em volta da Ópera de Viena fica um monte de pessoa fantasiada de renascentista tentando empurrar umas óperas, não da Ópera de Viena, outras assim. E parecia meio furada, a gente pegou uns 10, 15 folders e perguntou pro dono do hostel, presta essas óperas? Ele falou, não, é para turista isso aqui, não vai ter furada. Aí a gente falou, então tá bom. Aí no dia seguinte a gente foi passear mais longe, assim, passou na frente dessa igreja, e aí tinha um banner assim, Requiem de Mozart. Aí a gente pegou esse folder, e aí chegou pro dono do hostel só com esse, ele falou assim, não, esse aqui é sério. E aí a gente viu o Requiem de Mozart dentro dessa igreja, uma igreja barroca, cujo interior é gótico e com aqueles órgãos medievais. E o Requiem de Mozart, assim, para quem não sabe, é uma das obras-primas da música clássica. Foi a última composição de Mozart, e tem toda uma lenda que envolve a composição do Requiem, que um homem anônimo e misterioso encomendou, pagou adiantado, e como o Mozart já estava muito doente, ele começou a achar que era pro próprio, o Requiem é uma missa fúnebre, começou a achar que era pro próprio funeral dele. Então assim, ele compôs a obra-prima, e aí a gente acabou vendo nessa igreja, foi assim, dessas experiências únicas na vida, assim, marcante. Aqui é o que seria o Palácio do Planalto, né, de Viena, o antigo palácio de inverno da família real e atual sede do executivo, e esse é o castelo de Schönbrunn, que eles falam que é o castelo da princesa Sissi, que era a casa de verão deles. O castelo é enorme, é imperdível para quem for. Ali aquela estrutura é um restaurante nos jardins, também um almoço maravilhoso, e as fontes do castelo, uma vista dos jardins, né? Então, quem for passar por lá tem que incluir no roteiro. De Viena a gente foi para Praga. Praga é uma cidade super medieval, então assim, tem muita história, a cidade é cheia de histórias e mistérios.
Então, quem for, é legal dar uma estudada na história da cidade antes de não ficar perdido, que nem a gente ficou lá. Ali ao fundo é o Castelo de Praga, um dos maiores castelos da Europa, junto com a Catedral de São Vito. Aqui tem uma foto do castelo de perto, para vocês terem uma ideia da dimensão. E o que é muito bonito lá, além da arquitetura, que é uma arquitetura medieval, são os vitrais. Foi até difícil escolher um dos vitrais para colocar na apresentação, assim, tem vários deles, são da Europa inteira, são os mais bonitos que a gente viu. É uma atração à parte. E ali também em Praga tem uma obra-prima da engenharia que é o relógio astronômico. É um relógio que funciona desde o século XV, o Brasil não tinha nem sido descoberto, e ele já funcionava. Ele é como se fosse um planetário primitivo. Ele fala a posição da Terra no universo, movimento das constelações, movimento da Sol e da Lua, os signos do zodíaco, isso tudo feito em 1400 e pouco. E está em funcionamento até hoje. Então, assim, quem for passar por lá não pode deixar de ver. Além de um showzinho que tem ali na janelinha ali, passa os 12 apóstolos, cada um com um objeto, cada um tem um significado, então é bem interessante. Aí depois a gente foi para Budapeste, né, que é uma das cidades do leste europeu, capital da Hungria, que ela é dividida do lado Buda e do lado Peste, cortado pelo rio Danúbio. Aqui é uma foto do lado Buda olhando para o lado Peste, aquele prédio bonito ali é o Parlamento Húngaro, que também o prédio é incrível, vale uma visita para ele. E aqui é a Chain Bridge, que é a ponte principal que une os dois lados da cidade, e ali ao fundo a Catedral de São Estevão. Aqui é o lado Buda, é o Castelo de Buda, o castelo é enorme. Dentro do castelo tem um museu contando a história da cidade. A história da cidade começa 5.000 anos antes de Cristo. É uma história incrível, a cidade foi derrubada e reconstruída várias vezes. Então é um passeio também muito legal. E aqui é o Bastião dos Pescadores, onde a cidade da Hungria começou, é na parte alta do castelo. E aqui são as termas. Como durante um tempo Budapeste ficou sob domínio turco, eles construíram os palácios de termas. Então, na parte externa, tem umas piscinas enormes, aquecidas, e o interior é um castelo de mármore com um complexo de piscinas. As termas que a gente foi tinham assim, mais de 40 piscinas, cada uma com uma composição de minerais diferentes, no entorno vários tipos de sauna. Então, foi bom que no final da viagem a gente estava exausto, a gente chegou 9 da manhã e foi embora 9 da noite, assim. É tipo um clube, você paga e passa o dia lá, né? Também é o ponto Budapeste. Aí depois a gente não foi para Bratislava, né, que é a capital da Tchecoslováquia, não deu tempo, na verdade a gente até errou meio o roteiro, que a gente incluiu muita coisa e ficou 2, 3 dias em cada cidade. Até uma dica para quem for, fazer menos lugares e ficar mais tempo em cada lugar, né, foi muito corrido. Aí a gente... Oi? O total de tempo que você fez? 60 dias, 15 cidades. Aí a gente depois foi para Paris. Aqui é a famosa Faculdade de Direito de Paris, Liberdade, Igualdade e Fraternidade. O Arco do Triunfo, a Torre Eiffel. E ali é uma vista de cima da Torre Eiffel, né? É meio caro para subir, a gente ficou horas para cima. E aqui é uma vista para o outro lado que pegou o pôr do sol, né? Então, assim, Paris também tem tanta coisa para falar que se você ficar um mês em Paris, se você fazer uma viagem só para Paris, assim, já vale a pena, que é muita coisa para ver. E, assim, engraçado que lá as pessoas vão e meio que ticam os pontos turísticos, mas não é a essência, a cidade toda é bonita. É legal você andar perdido, assim, ver a arquitetura da cidade, o costume do pessoal de lá, então a cidade toda é um ponto turístico. É engraçado, a gente foi no Louvre, as pessoas entram, veem a Mona Lisa e vão embora. A gente foi 3 dias no Louvre e não viu tudo. Então, assim, tem muita coisa para ver. Aqui é o Profiterole, né, se eu acertar a pronúncia, é uma sobremesa clássica lá, maravilhosa. E Versalhes, né, aqui é a entrada do Palácio de Versalhes. E aqui são os jardins, né, o Luís XIV caprichou. Os jardins são imensos, dá pra você passar um dia só andando pelo jardim, uma coisa inesgotável, assim, né. E ainda depois a gente ainda foi para Barcelona. Aqui é o Parque Güell, né, que é o parque que o Gaudí fez, o arquiteto, que ele tinha essa técnica de fazer esculturas com um pedacinho de azulejo. E aqui é uma vista, o Parque Güell tem uma vista panorâmica da cidade. A gente meio que atrapalhou a foto, que essa não tinha outra, só tinha essa, mas é legal ir no primeiro dia, que aí vocês veem a cidade toda. E a Sagrada Família, que é a obra-prima do Gaudí. Ela ainda está em construção até hoje, a previsão é de terminar em 2023.
e o interior da igreja. É interessante, para quem gosta, ele usou o número de Fibonacci para construir. A proporção áurea, né, o número de Deus, então a geometria perfeita, aquela espiral. Então é cheio de mistérios, uma parte da igreja ele projetou de ponta cabeça. Assim, tem muita história também. E aí ali é o Palácio Nacional. O que é interessante lá, além do palácio em si, na frente dele tem a fonte mágica. Então no pôr do sol toca uma música e aí as águas dançam, né? Então fica todo mundo em volta ali e tem um showzinho no pôr do sol. Aí depois ainda a gente foi para Santiago da Compostela. A gente não chegou a fazer aquela trilha famosa, mas conheceu a cidade é bem bonita. E aí foi aí que acabou a viagem, né? Então, assim, foi meio que pouco tempo para falar de muita coisa. O que eu queria dizer, assim, é que é tranquilo fazer a viagem. Eu fui super inseguro, eu nunca tinha saído do Brasil, e foi super tranquilo, é perfeitamente possível fazer. Foi em 2013. E assim, do jeito que eu fiz, assim, eu gastei menos viajando para a Europa do que quando eu fui para Porto de Galinhas, por exemplo. Então, assim, com algum sacrifício, né? Eu comi na rua, fiquei em hostel com 20 pessoas no mesmo quarto. Mas assim, eu gastei, assim, não chegou a 13 mil reais para viajar 60 dias. Então, assim, dá para fazer a baixo custo. Aí, assim, com sacrifícios, aí você vai gastando um pouquinho mais e elimina o hostel, por exemplo, que é meio difícil ficar com um monte de gente no quarto, que é meio bagunçado. Mas dá pra fazer com algum sacrifício a bem baixo custo, é possível. E assim, enquanto uma coisa que eu esqueci de falar, pode ser uma preocupação, por exemplo, atendimento médico, se acontecer alguma coisa. Tem seguros viagem ótimos, com uma excelente cobertura. Então basta fazer um bom seguro viagem com uma boa cobertura, e assim, tem hospitais lá tão bons quanto aqui. Então se acontecer alguma coisa, você está coberto. Bom, é isso, não deu para falar tudo, porque é muita coisa, mas se alguém quiser fazer um dia, que tiver mais alguma dúvida, eu estou à disposição, a Thaís me acha lá no tribunal. E aí, do que eu aprendi, eu posso dar uma dica aí para evitar alguma furada e gastar menos na viagem. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu me esforcei o máximo, eu sou meio introspectivo, morro de vergonha de falar em público. Então, espero que tenha sido algum tempo. Muitíssimo obrigada.